Olá, pessoal. Então, nessa aula de hoje, eu vou falar sobre o vício emocional. E é muito importante a gente conhecer o fundamento daquilo que nos cerca, o fundamento da ciência. Quando eu fazia preparação para vestibular, eu tive um professor de química e eu fiz farmácia que me ensinou a deduzir todas as fórmulas. E quando eu fiz o vestibular, eu simplesmente quase fechei a prova de física, perdão, de química, porque eu não precisei decorar aquelas fórmulas. E olha, eu só errei uma questão de que eu precisaria usar uma fórmula que era decorada, que o professor falou que aquela fórmula não teria como a gente deduzi-la. Então, quando a gente sabe o fundamento, a gente não esquece e a gente utiliza aquele conhecimento com muito mais intensidade, com muito mais dedicação, porque a gente sabe de onde ele veio. Então, hoje eu vou falar de algumas coisas científicas, o porquê das nossas emoções poderem causar vícios, como substâncias químicas mesmo podem nos causar. Preste bastante atenção. Eu tentei trazer essa linguagem de uma maneira bem simples para não complicar para vocês e trouxe slides para facilitar vocês visualizarem e aprender mais com esse conhecimento. Então eu vou começar aqui um pouco trazendo para você um slide que vai nos falar do nosso vício emocional. Então vamos lá. Então aqui vamos iniciar essa apresentação. Ok. Então, aqui, o que a gente tem aqui? O nosso cérebro ele é formado por um conjunto de bilhões de pequenas células, que são os neurônios, que são as células cerebrais. Esses neurônios eles são formados por um corpo e por ramificações, são os braços dos neurônios. Então a gente pode olhar aqui essa imensa cadeia de braços, de corpo de neurônios que se ramificam pelo nosso cérebro. E esse cérebro, os pensamentos fazem com que nós possamos estar em constante interação com o mundo aqui fora, com todo o ambiente que nos cerca. Então, na verdade, são os nossos pensamentos que interagem e que interpretam a realidade externa. Vamos dar uma olhada nisso. Então, este cérebro, quando dispara os pensamentos, uma paisagem de nuvem, é como mesmo uma paisagem de uma nuvem carregada, a gente pode olhar aqui, que está despejando estímulos elétricos em uma outra célula que pode estar aqui embaixo. E o que a gente chama aqui é uma fenda sináptica. Parece mesmo como se fosse uma nuvem bem carregada numa tempestade. Essa coisa elétrica que passa de uma célula para outra. Essa célula aqui pode ser um neurônio, a de baixo pode ser um outro neurônio ou também pode ser uma outra célula. Por exemplo, quando você pensa, eu vou levantar o meu braço, o que faz você fazer esse pensamento e conduzir esse pensamento até o músculo? E esse estímulo elétrico, que é o pensamento, se transformar numa ação mecânica. É exatamente milhões de cadeias de sinapse, que é chamado essa interação entre duas células. Esses milhões de interações que acontecem em frações mínimas de segundos, até uma vontade, que é o impulso elétrico do pensamento, virar uma ação do corpo, um movimento mecânico. Então, dentro do nosso cérebro, existem bilhões dessas célulazinhas que estão representadas por esses pontinhos. E elas interagem entre si. Então, você tem aqui uma célula que vai liberar um estímulo elétrico, manda esse estímulo elétrico e na célula de baixo, que a gente poderia dizer que é a Terra, né, nessa representação e comparação com a Terra, o céu e a nuvem e a chuva, então essa célula de baixo tem milhares de receptores, milhões de receptores para cada pensamento desse que é gerado, esse impulso entre um neurônio e outro, transmitir essa sua vontade através de um pensamento. Ninguém nunca viu um pensamento. Os cientistas não viram os pensamentos, mas eles mapearam diversas áreas no seu cérebro que são estimuladas dependendo do tipo de pensamento que você tem. Então, se você tiver um pensamento de raiva, tem uma área específica no seu cérebro de raiva que é estimulada, que ela é
imediatamente acionada e por vários eletrodos colocados no cérebro, os cientistas conseguiram mapear e ver que quando você tem um pensamento de raiva, é uma determinada área que sempre é mobilizada, que é sempre ativada, que é sempre colorida pelo mapeamento dos exames. Ou se você tem um pensamento de crime, de ódio, ou de compaixão, ou de amor, uma outra área vai ser mapeada, um pensamento de gratidão, uma terceira ou quarta área, e por assim vai. O nosso cérebro, ele vai formando diversos pensamentos intensificados em várias áreas a partir dessas conexões de pensamentos. E aqui representando por uma figura, a gente pode ver que é mais ou menos isso aqui. Então aqui, por exemplo, nesse vermelho, pode ser uma área intensificada, uma área onde é acionada quando você tem intensos pensamentos de raiva. Essa área aqui de verde, pensamentos de perdão ou de cura. Essa outra área mais de rosa, um pensamento de amor. Enfim, na verdade a cor aqui é só simbólica, não significa que tem cores no nosso cérebro. Isso aqui é um desenho, não é uma fotografia do cérebro, é só para a gente compreender, né? Então, várias áreas diferentes foram acionadas dependendo do tipo de pensamento que você tem. E isso foi o que os cientistas foram mapeando. E o que acontece? O nosso cérebro ou a nossa mente não faz diferença entre o que vê de fato no ambiente, que é real, e aquilo que se lembra ou que imagina. Eu vou te dar um exemplo. Neste momento, se você fechar os seus olhos, pode até fechar os seus olhos aí agora. E aí eu vou te falar, imagine que está indo uma pessoa passo a passo, devagarinho na sua frente, andando na sua direção. Só de imaginar, você começa a ver essa pessoa e começa a se perguntar, será que o que ela vai falar agora é agressivo ou é tranquilo? Mas continue com os olhos fechados imaginando. Imagine que essa pessoa chega perto de você e peça para você abrir a sua boca. E aí, à medida que você vai imaginando essa cena, você vai sentindo emoções de medo, de uma certa angústia, você não sabe o que eu vou dizer, você está criando aquilo como se fosse real. Algumas coisas em você vão acontecendo, você não fica totalmente inerte. Agora imagine que ao abrir essa boca, essa pessoa jogue dentro da sua boca um copo de água de limão, limão puro e bem azedo. Neste momento, provavelmente a sua boca salivou, porque estas áreas onde estão memorizados, registrados e guardados estes pensamentos do que um limão é. Se você nunca tivesse chupado um limão e não soubesse que ele é azedo, você não ia sentir a sua boca salivando. Mas como você sabe que um limão é azedo, essa área é acionada, mas nada de limão foi espremido à sua boca. Ninguém chegou até aí, foi só fruto da sua imaginação. No entanto, a imaginação foi o suficiente para acionar aquilo que está no seu cérebro. As mesmas áreas específicas, elas são ativadas como fruto de você viver uma realidade, está vendo no seu ambiente ou sentindo, ou como fruto da imaginação. É isso exatamente que acontece quando você assiste novela ou quando você vai ao cinema e vê um filme. Se o filme é de amor, você sente aquilo em você. Não é à toa que a gente chora em determinadas cenas no cinema. Nada daquilo é real, nada está acontecendo. É fruto de cenas que a sua mente imagina e vai liberando todo o seu corpo, toda uma bioquímica, toda uma fisiologia e substâncias e pensamentos elétricos correspondentes com aquilo que você está vivendo na imaginação. Então, o cérebro é formado por minúsculos neurônios que se expandem e se conectam a outros minúsculos neurônios numa intensa rede neural. Cada local em que vai se conectando é incubado de um pensamento, é incubado de uma lembrança, de uma memória, de uma experiência que você viveu. E é assim que nós vamos aprendendo as coisas na vida, os significados de determinados conceitos. Não significa que está certo ou errado, e nem significa que existe um conceito único e padrão. Isso depende da nossa memória associativa em função das experiências que você vai vivendo. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações
são construídas, interligadas nessa rede neural. Vamos imaginar que um dia, na sua vida atual, você entra numa casa de alguém e sente um cheirinho de bolo de limão, ou de bolo de morango, ou de bolo de cenoura, ou de chocolate. E você fala, nossa, que cheirinho do bolo da casa da minha vovó quando eu era criança. Só você sentiu o cheirinho do bolo da casa de vovó quando era criança. Talvez nenhum dos seus amigos que esteja com você, ou do seu marido ou namorado, porque aquele cheiro eles não sentiram na casa da vovó deles. Então você tem uma memória associativa a respeito daquele cheiro com a casa da sua avó. A mesma coisa, a gente faz isso com relacionamentos, com dores intensas, com tristezas. Se você assistiu o filme Divertidamente, se você ainda não assistiu, eu te estimulo a assistir. Após ver essa aula de hoje, você vai, para quem já assistiu, interpretar e ver o filme com mais profundidade e diferente, porque o que o filme fala é de neurociência. Ele vai falando das nossas emoções registradas e memorizadas em determinadas áreas da nossa mente em função da experiência que a gente teve e principalmente em função da interpretação da experiência que você teve. Por exemplo, algumas pessoas têm o amor ligado à decepção, à frustração, o amor ligado à traição. Outras pessoas podem ter o amor ligado a dores, porque ou apanhou fisicamente de um determinado companheiro ou companheira, ou porque sofreu dores psicológicas. Então, quando ela pensa no amor, o amor vai estar interligado nessa rede neural com a dor, ou com o pesar, ou com a raiva, ou com a ira até, ou com tristeza, ou com medo. E algumas pessoas têm a ideia do dinheiro ligadas a muitas ideias negativas, e isso é muito comum. Não é à toa que 97% das pessoas não atingem o estado de prosperidade que elas desejam, de riqueza e de abundância. Por quê? Elas crescem ouvindo e tendo certas experiências com o dinheiro. Ouvindo, por exemplo, que dinheiro não traz felicidade, ou quem desperdiça o que tem, pedir vem, que deve economizar muito ou que deve trabalhar muito para ganhar dinheiro. Muitas ideias negativas associadas ao dinheiro. Mas a ideia do dinheiro em si, objetivamente falando, pode não ter nada e não tem nada a ver com essas interligações associativas que uma ou outra pessoa faz. Aliás, cada um faz a sua ideia diferente. Muitas pessoas têm uma ideia do dinheiro de maneira muito positiva até. E é assim que nós vamos construindo os nossos modelos particulares. E nós enxergamos o mundo externo através destes modelos, e não através do que o mundo externo é e nos apresenta em cada momento de fato. Este modelo é fruto da interpretação daquilo que vamos vivendo. E quanto mais informações como fruto dessas experiências, mais a nossa realidade atual é permeada, é filtrada por esse modelo de experiência que nós carregamos. O que nós estamos fazendo, no fundo, é contar a nós mesmos uma história repetida sobre o que é o mundo externo. Aquela história que nós vamos vivendo e revivendo a partir de um modelo rígido e muitas vezes pré-concebido, sem muita flexibilidade, uma interpretação num único sentido que vai se sobrepondo. Qualquer informação do ambiente externo vai estar colorida por essas experiências que a gente teve. E com uma resposta emocional também que a gente foi tendo ao longo de nossa história, à medida que vamos vivendo aquela experiência, que tende a ser no mesmo sentido. Se você desde a infância tem uma interpretação negativa sobre o que é o dinheiro, você vai reforçando, porque toda a experiência do momento presente, ela está colorida pela sua interpretação dos momentos passados. Então, nessa figura eu quero que você veja, vamos imaginar que essa bola central seja uma memória relacionada a um conceito chamado dinheiro, riqueza e prosperidade. E você, quando criança, nasceu numa família, vamos imaginar que a escassez ali era predominante.
Então, você ia pedir um dinheiro, você é uma criança cheia de vida, de alegria, não tem essa visão objetiva e planejada da família, você não é um adulto ainda. Chega para o seu pai feliz, ai, me dá um dinheiro, porque você viu um coleguinha comprando uma merenda e você quer comprar. E o seu pai logo te dá uma resposta, te dá uma lição moral. Não, que isso, comprar dinheiro, comprar merenda cara na escola, você vai levar qualquer comida daqui de casa. Dinheiro não foi feito para gastar? Tá pensando o quê, moleque? Que dinheiro nasce em árvore ou que cai do céu como chuva? Você começa a construir essas memórias. Então, olha para essa bola central, é a sua ideia de modelo de dinheiro que vai criar um canal neural aqui, que dinheiro não traz felicidade, que deve trabalhar muito para ter dinheiro, que deve economizar. Então você começa tendo ideias cada vez mais a respeito daquela concepção de que é dinheiro permeada de uma experiência, de uma interpretação que você vai tendo. Suponhamos que no dia seguinte, um dia qualquer, sua mãe ganhou um dinheiro e te deu. Você foi para a escola e na hora que você foi comprar sua merenda, comprou, vem um coleguinha de picardia, né, te maltratando e rouba a sua merenda. Você começa, poxa vida, eu sou um azarado. Eu nunca tenho dinheiro, mas quando eu consigo um dinheirinho, vai alguém e me rouba. Num dado dia da sua vida, você decide que você vai passar a vender chup-chup para conseguir dinheiro. E aí você organiza-se todo, compra o material, faz o chup-chup, leva para a escola e vende. Quando você está voltando para casa, teve bons frutos do dinheiro, das suas vendas, do seu negocinho ali, você é roubado por alguém na rua. Então, mais uma vez, imagine a sua primeira ideia do dinheiro, vamos imaginar que era esse canalzinho fininho. A primeira ideia negativa. Opa, vamos voltar. Depois, você começa a ter cada vez mais ideias negativas e esse canal vai engrossando, olha aqui. E cada vez ficando mais grosso, como esse aqui. Então, a associação, as ideias vão ficando interligadas. Inicialmente, você podia ter a ideia de dinheiro. Opa, é legal, ter dinheiro vai me fazer comprar merenda. E aí você pede para o seu pai e você começa, opa, não é bem assim não. Dinheiro é difícil, dinheiro eu não posso ter a qualquer hora, dinheiro tem que trabalhar arduamente, eu sou um azarado, quando eu consigo dinheiro eu perco, porque meu coleguinha me rouba, quando eu decido me esforçar e trabalhar, vem alguém. Então, você começa a criar concepções a respeito. E essas concepções começam a ter até o nível de identidade, que é um nível muito forte, como nesse exemplo, eu sou azarado e não consigo dinheiro. Ao longo da sua história, você pode não lembrar desses fatos, mas no seu subconsciente, essas redes neurais são ligadas. É por isso que eu digo muito nos meus vídeos, cuidado com o que você repete. Cuidado com as ideias que você associa que não tem nada a ver com o conceito límpido e puro de uma determinada palavra, de um determinado modelo, de uma determinada ideia. Não associe ideias que não têm nada a ver, principalmente se elas são negativas, porque vai criando esses canais neurais rígidos, fortes e caudalosos no seu subconsciente e dificultando sua trajetória. Agora imagine esse colega, esse menininho, que ele tem uma outra experiência. Ele pede o pai dá o dinheiro. Ele não perde dinheiro, ele começa a trabalhar e vender o dinheiro, vender seu chup-chup e começa a guardar. No final do ano ele compra uma bicicleta, ou seja, ele está construindo uma ideia positiva a respeito desse universo que é dinheiro. Esses mesmos canais interligados, caudalosos aqui, podem ser positivos a respeito de uma ideia. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: são inúmeras células neuronais registrando memórias de ideias e elas se associam. Amor interligado à dor, amor interligado à ira e à decepção, ao medo, dinheiro interligado ao medo de perder, interligado ao medo de ganhar, ou o contrário, podem ser ideias positivas. À medida que essas ideias vão reforçando a partir de suas experiências, elas vão se tornando cada vez mais sedimentadas por experiências repetidas. Então, se hoje você é uma pessoa que não prospera, rememorize, relembre o que você foi revivendo a partir do dinheiro. Então, nós sabemos que fisiologicamente essas células disparam juntas, porque elas estão conectadas.
Então, você pode começar um relacionamento com alguém e vem muitas memórias na sua cabeça. Ou você pode começar um emprego e vem aqueles medos de coisas que você viveu no passado. Se você pratica diversas vezes essas células nervosas, elas praticarem as mesmas memórias e sensações, cria-se esse relacionamento de longo prazo. Então, se você é uma pessoa que tende a ficar nervoso, se você é uma pessoa prodigiosa, que gasta muito seu dinheiro, repetidamente vai fazendo isso, ou sofre quando pensa no dinheiro, você está religando e reintegrando esses canais. Se você toda vez que perde algo se vitimiza, você de novo está ligando esse canal da prosperidade com a vitimização. E aí você tem um canal de longo prazo, com todas as células nervosas, que vai virar uma identidade em você. Você passa a não ser próspero, a ser um fracassado. Isso vira o ser pessoa fracassada. E não simplesmente uma pessoa que teve um evento, uma atitude ou uma ocorrência na sua vida de fracasso. E essa rede, como ela é um relacionamento de muito longo prazo, ela dispara rapidamente todas as vezes que fosse falar daquela ideia. Então é isso que precisa ter esse cuidado. Mas a cada vez que você interromper essa ideia, associando a outras ideias negativas, você começa a quebrar este canal, este relacionamento de longo prazo. Para resolver essa questão desse canal neural, vou voltar aqui na figura, que, por exemplo, ele é rígido, longo prazo, cheio de memórias associativas com ideias negativas, você não tem que contrapor uma ideia positiva a isso. Isso também funciona, mas é muito melhor você ficar lembrando, criando imaginações na sua mente ou memórias positivas relacionadas com aquilo. Uma memória positiva, como essa, por exemplo, vamos imaginar que esse canalzinho aqui mais fino seja uma memória positiva que você tem a respeito do dinheiro. Se você reforça, relembra ou mesmo imagina no futuro ou no presente, você tendo um relacionamento positivo com o dinheiro, ou veja figuras, ou acompanha a vida de pessoas, modela pessoas que hoje são prósperas, você vai reforçando este canal neural e este, à medida que ele não é relembrado, não é reforçado ou ele vai sendo interrompido porque sua memória está deslocada para outro, este então vai perdendo força. E é assim que você cria novas associações. E também é observando os efeitos quando você cair na mesma cena que você repetiu que é negativa, você pode fazer algo que a gente chama de ensaio mental. Imagine que você foi lá, gastou o dinheiro que você não queria, você tinha planejado não fazer isso, você tinha planejado poupar, você tinha planejado não mais repetir o hábito de quando fica nervoso ou triste e desafogar sua mágoa no dinheiro. Aí você já foi lá, já gastou, já despendeu. Sente, não fique te martirizando, porque isso só reforça o canal. Você está associando de novo uma ideia negativa de que você não devia fazer. Aquela ladainha que você cria te martirizando, reforça o canal. Faça diferente. Sente-se e comece a memorizar o passo a passo que te levou a fazer aquilo. E imagine que você fez o contrário. Você foi lá e voltou e poupou o dinheiro. E faça essa cena repetidas vezes na sua cabeça. Esta cena é que começa a ser gravada e começa a reforçar aquele canal fininho e ele vai engrossando. Então, quando você cometer o erro, faça um ensaio mental do oposto. Isso vai fazer com que você comece a imaginar situações positivas e crie a emoção de gratidão durante o ensaio e de alegria. Para que serve a emoção? É agora que nós vamos entrar nas emoções. As emoções, elas nem são boas e nem ruins. Me perguntam isso muito, mas você pode transformar toda a sua emoção em algo positivo. Porque as emoções, elas são substâncias químicas que são impressas holograficamente, mas não precisa ficar preocupado com essa palavra estranha. As emoções, elas existem para reforçar algo nessa nossa memória de longo prazo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu me lembro quando há mais ou menos 13 anos atrás, não mais, 20 e poucos anos atrás,
eu saí numa viagem para um casamento do pai do meu ex-marido. E durante o caminho, a gente estava muito emocionado e muito feliz. Eu me lembro do gosto, inclusive, do quibe que eu comi. Olha para você ver, por aquela emoção, eu guardei qual foi a comida que eu comi naquela viagem. No entanto, quantas viagens eu já fiz e não me lembro disso? Eu me lembro uma vez que a gente foi para a praia, eu e mais 18 membros da nossa família, primos, maridos deles, namorados, sobrinhos, várias pessoas, tios, e a gente estava muito feliz. Eu me lembro do sorvete que a gente comeu naquela época, da pizza. Eu me lembro uma viagem há 3 anos atrás. A gente estava muito feliz, eu, meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha e minha filha, do prato que a gente comeu naquele restaurante numa outra praia. Então, a emoção pode te fazer lembrar de um prato que você comeu na sua infância. E eu me lembro agora, nesse momento, de uma farofa de chuchu na minha vizinha, que eu não esqueço o gosto dela. Olha que coisa mais simples. Mas porque a emoção estava ali registrada. Você pode lembrar de uma comida que você comeu no seu Natal quando você tinha 10 anos e você não lembrar de comida de vários outros natais, ou aquilo que você comeu ontem. Porque a emoção ajuda você a memorizar. Então imagine uma emoção de dor que você sentiu no relacionamento. Faz com que essa ligação fique mais forte. Então, a farmácia mais sofisticada do universo está dentro do seu corpo, num lugarzinho no seu cérebro chamado hipotálamo. O hipotálamo fabrica neurohormônios que combinam com certos estados emocionais que nós vivenciamos a cada momento na nossa vida, diariamente. Existem substâncias químicas próprias, específicas para raiva, para tristeza, específicas para tristeza, para vitimização, para luxúria. Há uma substância que combina com todo o estado emocional que você vivencia. E assim, esse estado emocional no nosso corpo, no nosso cérebro, ele se espalha pelo corpo. E o hipotálamo libera na corrente sanguínea. Eu vou passar um filmezinho rápido aqui para você, e aí você vai entender do que eu estou falando, das nossas emoções. Então, vamos lá. Estamos aqui. Preste atenção nesse vídeo, à medida que ele vai passando, eu vou te explicar o que são essas cenas. Isso aí é uma imagem do cérebro, a câmera está entrando dentro do cérebro, e lá nós temos essa célulazinha que parece até um coração batendo, mas não é não, é o hipotálamo. E esse hipotálamo, lá dentro dele, vai fabricando inúmeras, milhões de substâncias. Tudo isso que você está vendo aí, esses pontinhos, são substâncias, são neurohormônios. É a mínima porção de uma proteína. E olha, esse aí que a gente acabou de ver são neuropeptídeos, neurohormônios que se espalham pelo corpo. Esse aí representado de vermelho pode ser um neurohormônio da raiva. E ele espalha por todo o seu corpo e na borda da sua célula, como eu falei, existem inúmeros neuroreceptores. E estes neuroreceptores, eles recebem olha, tá vendo? Acoplou lá dentro da célula, lá na porta da célula, modificando. Esse aí é o hormônio vermelhinho, o neurohormônio da raiva, por exemplo, e ele acha exatamente o neuroreceptor certinho. Olha, ele tentou entrar num e é nesse que ele encaixa. Virou e mudou a célula lá dentro. Ele estimula a célula lá dentro. Então, essa célula sendo estimulada, e a brincadeira da célula, isso é uma chamadinha, vamos imaginar que é a célula da alegria, da excitação, aí isso é que faz com que a pessoa sorria, isso é que faz com que a pessoa fique alegre. É um neurohormônio da alegria, por exemplo. Ou pode ser o neurohormônio da raiva, da fome em excesso para as pessoas que comem muito. Então, aí tem um filmezinho onde as pessoas são estimuladas, né, nas suas diversas emoções, nessa cena de uma festa. Essas célulazinhas marrons são pessoas que tendem a se vitimar. Você vai percebendo tudo que acontece, ele está brincando aí nessa cena, nesse desenho animado, das célulazinhas representando os neurohormônios. Olha aí, essa pessoa que come muito, ela foi estimulada, porque ao longo da vida dela, ela recebeu estímulos específicos que vão fazendo com que suas células cada vez mais queiram alimentos. É assim que é o vício químico da nossa célula. Cada vez mais, lá no hipotálamo, libera um estímulo e a pessoa fica
querendo mais daquele hormônio. Agora ele vai mostrar uma cena de uma pessoa que tende a se vitimar. Olha lá, alguém sujou a roupa dela e ela fica, ai, tudo isso acontece comigo. Ou de uma pessoa nervosa que está brigando. Então essa cena, uma pessoa autoritária que quer mandar, que quer brigar, essa cena mostra aí, ó, o hormônio da raiva, né? Mostra as várias situações em que a pessoa vive e que os hormônios são liberados no corpo dela, fazendo com que ela haja repetidas vezes de determinada forma. Então, isso é uma representação dos hormônios, da atividade neuronal que acontece a partir de um pensamento, libera-se um estímulo e o hipotálamo fabrica aquele hormônio específico, ele é liberado na corrente sanguínea e você tem a sensação própria daquele hormônio. É por isso que uma pessoa, quando está com raiva, ela sente até dor no corpo. Porque lá no seu corpo, nas células musculares, o hormônio da raiva se acopla. Quando a pessoa está entediada ou com preguiça, ela fica lerda, porque o seu músculo recebe um outro hormônio específico. Agora eu vou voltar para o slide e vou continuar mostrando isso. Então, como eu disse, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo, liberar na corrente sanguínea e o seu corpo inteiro, ele vai apresentar exatamente essa correspondência de emoção e de sensação relacionado com aquele peptídeo. Então, aqui é uma figurinha, aquilo que a gente viu naquela célulazinha, naquele desenho animado. Cada célula do neurônio vai liberando as substâncias específicas e cada célula do seu corpo tem aqui os receptores específicos para cada sensação. Se você o tempo inteiro está produzindo hormônio de raiva, o que vai acontecer é que vai haver uma tendência das suas células a produzir mais receptores de raiva, cobrindo toda a superfície da sua célula. Ou se você tem vários estímulos de pensamento fabricando tristeza, o hipotálamo fabrica peptídeo de tristeza que vai forçar com que todas as suas células comecem a fabricar mais receptores para tristeza, cobrindo a membrana celular. Isso é que faz com que seja viciado, você ou qualquer pessoa se torne viciado em emoções ou viciado em ideias. Isso que faz com que uma pessoa pense negativamente a respeito de um conceito ao longo de sua vida repetidas vezes. Às vezes você conhece alguém que fala assim, puxa vida, fulano só reclama da vida. Fulano, tudo que fala é daquele jeito, não vê alegria em nada, não vê positividade em nada. Por quê? A pessoa está criando em torno de suas células somente receptores para tristeza e reclamação. E aí ela força o hipotálamo só produzir aquelas substâncias. É por isso que os neurocientistas falam que nós podemos nos viciar pelos peptídeos que circulam no nosso corpo, da mesma maneira que uma pessoa pode viciar em cocaína ou heroína. Porque a heroína, quando ela entra na corrente sanguínea, ela vai se ligar aos mesmos receptores para a heroína. Então, se você vai colocando mais e mais substância química lá dentro, ou uma pessoa, por exemplo, vicia em medicamento para dormir. Cada vez que coloca esse medicamento aqui, tem um receptor específico, ele vai aumentando e esse receptor vai pedindo que a pessoa coloque essa substância no corpo dela. Porque cada vez a sensação fica pequena, fica mínima, porque a pessoa vicia na sensação e doses maiores ela vai querendo. Então é por isso que muitas vezes você vê pessoa que ao longo da vida vai ficando velha e se tornando mais nervosa, mais briguenta, porque ela vai pedindo a fabricação de um aumento de um número maior de peptídeos para o hipotálamo. Então nós podemos nos viciar em emoções, sim. E aí você me pergunta, pensamento positivo resolve? Está provado por essa aula inteira que eu acabei de te dizer que resolve. Se você pensar positivo, vai fabricar um peptídeo de um pensamento de alegria correspondente ao pensamento positivo que vai para sua corrente sanguínea e vai criar a necessidade de mais receptores. Agora, não é de um dia para o outro. Há anos e anos você está pensando e criando peptídeos negativos de tristeza, de reclamação e de raiva. De um dia para o outro não acontece isso. Mas tem algo que você pode fazer para potencializar o pensamento positivo. É sentir. Lembra? A emoção, ela intensifica o relacionamento de longo prazo.
Então, quando você pensar em dinheiro, sinta a felicidade, memorize, lembre e imagine situações que você quer que realize na sua vida como se estivesse no presente e sinta-se feliz. É isso que eles falam do segredo, que você precisa pensar, mas precisa sentir junto, para que o hipotálamo libere a substância necessária e os seus receptores em todo o seu corpo aumente e você fique viciado em emoções positivas. É por isso que as pessoas que prosperam também viciam na prosperidade, porque elas querem mais e mais destes neurohormônios. E é muito melhor você viciar em alegria e prosperidade do que o contrário. Pelo menos eu penso assim. Então, cada vez que você memoriza, cada vez que você pensa, cada vez que você imagina algo que é negativo, você estimula a fabricação de substâncias negativas e de receptores negativos e você fica mais viciado. Cada vez que você faz o movimento oposto de positividade, de imaginação positiva e sentimento junto, você está criando um relacionamento de longo prazo positivo e atraindo a prosperidade para sua vida. A lei da atração funciona? Funciona. Ela é biológica, ela é científica partindo desse pensamento. Por quê? Existe também no nosso cérebro um sistema ascendente reticular que ele faz com que você comece a enxergar aquilo que está relacionado com o seu próprio pensamento. À medida que você abre os seus canais para a positividade, para o que é próspero na sua vida e resolutivo, esse sistema começa a abrir a sua forma de ver o mundo e você começa a enxergar soluções. E você começa a enxergar tudo que está relacionado com aquilo. Você já imaginou e já reparou, na verdade, uma mulher quando fica grávida, como ela começa a observar muito mais mulheres grávidas na sua frente, muito mais bebês? É porque eles pipocaram? Não. É porque ela abriu o seu sistema ascendente reticular para essa realidade. Uma pessoa quando decide, por exemplo, comprar um carro branco, ela começa a enxergar mais carros brancos na rua, ou um modelo específico de um carro, ela começa a ver esse modelo. Então, aquilo que você põe na sua mente como foco é o que você começa a trazer para a sua vida, porque é o que você começa a enxergar. Então, se você pinta a vida colorido de forma cinza, você só vai atrair isso porque você enxerga isso. Então, é científico sim, tanto a lei da atração quanto a possibilidade do pensamento positivo te levar para melhores lugares. Então, um receptor que tem um peptídeo sentado nele, ele provoca mudanças na célula que vai disparar efeitos bioquímicos. Alguns destes provocam mudança no próprio núcleo da célula. E cada célula nova, quando começa a se reproduzir, ela vai ter essa consciência, podendo mudar o seu núcleo, ela vai transferir isso para a célula que ela criar na reprodução. Então, se você tende a um caminho positivo por pensamento ruim, você vai criar novas células já com este código genético. Então, a definição de vício à luz desse entendimento, ela é muito simples. É algo que você nem mesmo pode impedir, que você causa situações que vão satisfazer o desejo bioquímico das suas células, como você viu lá no filminho. A célula começa a pedir e a pedir, a pessoa vai lá e come mais, porque ela quer aquela sensação daquele barato. Ou a pessoa vai lá e briga com o outro, porque ela quer a sensação do barato da raiva. Ou a pessoa vai lá e assusta alguém ou é autoritária com alguém, porque aquele peptídeo químico interage com o neuroreceptor, produzindo aquela estimulação interna. Então, se você hoje não controla a sua emoção, você está viciado nela, porque sua célula está numa cadeia onde você embarca nessa cadeia. Você fica controlado por produção de substância do seu próprio corpo. Então, se você não consegue controlar seu estado emocional, você está viciado nele. E a forma de controlá-lo é partindo do seu pensamento. Pense positivo, você vai fabricar substâncias diferentes e você vai então interromper esse relacionamento de longo prazo com ideias negativas associadas aos diversos conceitos na sua vida, como dinheiro, como relacionamento, como prosperidade, enfim. Diversas ideias que são originalmente positivas, que ela está cheia de conceitos, de modelos negativos trazidos pelo seu próprio pensamento.
Então, tem como você fazer o caminho inverso. É interrompendo o pensamento, pensando numa ideia positiva e sentindo a sensação positiva correspondente. Nós somos nossas emoções e as emoções somos nós. Nós não podemos separar nossas emoções. E aí, perguntando se as emoções são ruins ou boas, elas não são ruins. Elas, na verdade, são vidas, porque elas colorem nossa vida. Mas o problema é o tipo de emoção que você está viciado. Pessoas que são viciadas em emoções negativas não é apenas a nível psicológico, se tornou biológico, que deve ser resolvido primeiro a nível psicológico e nível de consciência. Conscientize-se da emoção e você pode exercitar a sua imaginação. E a imaginação ela é muito mais poderosa do que a própria emoção. Se você imaginar que você quer fazer algo, de tanto imaginar você é conduzido para aquilo, mas a sua vontade só não basta. Quantas vezes você já quis emagrecer e não conseguiu? Quantas vezes você já quis enriquecer e não conseguiu? Porque a sua imaginação suplanta este poder. Então, a heroína usa os mesmos receptores. Nós podemos então viciar em neuropeptídeos a partir das descargas emocionais produzidas pelos nossos pensamentos negativos. Podemos nos viciar em qualquer emoção. Já viu aquela pessoa que fala, eu não queria perder a cabeça, mas ela perdeu, porque o hormônio incita ela a tomar aquela atitude, por causa do barato químico no corpo dela. Então, constantemente, você pode se viciar em estado negativo a partir da emoção, bombardeando suas células com a mesma atitude, várias e várias vezes por dia. Então, é isso que acontece. Tudo isso provoca até envelhecimento celular, porque você está bloqueando seus neuroreceptores, bloqueando a sua célula com neuroreceptor de emoções negativas. Então é hora de ter essa correção no rumo da sua trajetória. Essa correção é uma expansão. E ninguém jamais, talvez, te disse desse conhecimento inteligente sobre sua beleza interna. Como que você pode trabalhar de dentro para fora? Porque você tem vícios sim. Você nunca sonhou de forma melhor. Você nunca nem imaginou e sabia que o seu pensamento e sua imaginação pode conter e desenvolver tanta coisa biologicamente muito mais benéfica e bonita dentro do seu corpo. Ninguém te ensinou nem a sonhar melhor. E ninguém nunca nem te disse que sonhar é benéfico. Muitos problemas psicológicos, na verdade, hoje, são pessoas tomando péssimas decisões e péssimas atitudes a partir desse vício emocional. E o que elas devem fazer é ser simplesmente instruídas de decisões mais positivas. Então, é isso que eu queria passar para vocês, a partir deste slide, a partir desse pequeno vídeo, para que você possa compreender que o seu pensamento tem um grande poder, tanto no sentido negativo destruindo a sua vida, quanto no sentido positivo sim. Pensamento positivo gera toda uma cascata de um vício biológico e fisiológico. Mude o seu pensamento, aprenda a imaginar situações positivas e senti-las. Por isso que a gratidão funciona tanto. A vibração da gratidão é um nível muito alto. A vibração do amor, a vibração do perdão. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Eu espero que você aprenda e pratique com esse conteúdo.